Graça e paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor permaneça na sua vida, na minha vida, que a bênção do Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. É motivo de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Hoje eu estou com muita fraqueza, mal-estar, devido a um tratamento de um câncer, mas graças a Deus, devemos agradecer a Deus por tudo. Quero deixar uma palavra para você, se passar de 10 minutos do qual você pode assistir o resto lá no canal de YouTube. Você vai escrever lá assim, pregação João Batista, desperta tu que dorme, você vai me encontrar lá. Ô glória! Compartilha essa palavra. Aqui o apóstolo Pedro, ele nos traz falando sobre a vinda de Jesus. No capítulo 3 e no versículo 3 diz assim: sabendo isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscência, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque em Deus que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como Deus o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existe os céus e a terra, que foi tirado da água, no meio da água subsiste, pela qual coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meus amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longando para convosco, e não querendo que alguns se percam, mas senão todos que venham arrepender-vos. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há nela há de se queimarão. Só até aqui. Meus amados irmãos, vamos falar de Jesus, mas todos adormeceram, já estão no pó da terra. Inclusive quem venceu a morte foi só Jesus Cristo, o único que morreu, ressuscitou, está nos céus. Então o único que morreu, ressuscitou foi Jesus Cristo, e é o único que pode dar salvação por mim e por você e por todo aquele que crê, confessando Jesus Cristo como seu único salvador da sua vida, e com o seu coração, se você crê, com certeza, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos amados, os nossos apóstolos, os discípulos de Jesus, eles ouviram o sermão de Jesus, ouviram o sermão de cada um deles. As cartas de Paulo escreveu para nos advertir, Pedro, que Jesus virá. Mas muitos deles diziam naquela geração contemporânea, também ali dos apóstolos, isso também, eles duvidaram que Jesus ia voltar. Mas os apóstolos de Jesus, eles achavam que Jesus vinha naquela ocasião. Ele morreu, ressuscitou, e depois dele ressuscitar, ele permaneceu 40 dias aqui na terra com os discípulos, instruindo os discípulos sobre as coisas que iam de acontecer, que ia acontecer, está acontecendo e vai acontecer. A palavra de Deus vai cumprir, você crê ou não, você acredita ou não, mesmo que você escarnece da Bíblia, fica falando, mas vai acontecer. Então eles dormiram esperando a promessa do seu Jesus. O que é dormiram? Eles morreram crendo que Jesus Cristo ia voltar naquela ocasião. Assim também Deus de pequeno, irmão, desde a idade que eu entendi por gente, eu ouvia falar que Jesus Cristo vai voltar. Nós não tinha Bíblia em casa, ninguém era cristão na época, eu vim me converter em 1994, mas eu ouvia falar que Jesus ia voltar, o mundo ia acabar, assim os antigos falavam. E eu sempre acreditei e acredito, foi o motivo que eu procurei ler a Bíblia, e muitos irmãos pregavam para mim, eu não gostava de crente, mas pessoas pregaram para mim, e eu resolvi então ler a palavra do Senhor e creio nessa palavra. Mesmo que você não acredita, mas eu creio na Bíblia.
porque ela é a palavra de Deus, ela é inspirada. De Deus de Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então, meus irmãos, eles dormiram esperando a vinda do Senhor. Que coisa preciosa. E nós também devemos ter a mesma crença e crer. Se Jesus não voltar nessa geração agora, mas nós possamos dormir no pó da terra com a salvação garantida. Porque Jesus Cristo voltará um dia para buscar aqueles que realmente servem o Senhor. Não é você brincar de ser crente. Não é você brincar de ser cristão ou protestante. Não. É você estar fazendo a vontade de Deus pela palavra escrita, e nós ler a palavra do Senhor, tirar é somente ler, não, ouvir e guardar a palavra e praticar essa palavra para que ela permaneça dentro de nós, para que nós possamos herdar a vida eterna por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, como Jesus falou que agora, irmão, ele fala aqui um pouco relembrando o tempo de Noé, que ninguém deu crédito à palavra de Noé, que ia fazer uma arca para salvar a humanidade daquela era contemporânea de Noé, mas simplesmente somente a família de Noé creu na palavra do Senhor. Os outros não acreditavam que ia chover, mas choveu. Então a promessa de Deus, quando ele fala, ela cumpre. Lá não chovia, lê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que apenas um vapor regava toda a terra e fazia com que o alimento vinha para os animais, para os homens. Mas Noé creu na palavra do Senhor e fez uma arca. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, você lê lá, se são versículos 5 e 6, que Noé não se via a chuva. Noé não se via das coisas que Deus estava avisando para ele, mas ele creu e preparou uma arca para a salvação sua, da sua família e por todos aqueles que quisessem arrepender, mas ninguém quis, ninguém deu crédito. Morreram todos. Agora nós estamos vivendo esses dias difíceis aqui na terra. O apóstolo Paulo diz que nós ia alcançar tempos difíceis, tempos de homens ignorantes, homens corruptos, homens mentirosos, enganadores. Muitos estão enganando os outros a palavra de Deus, falando que não existe arrebatamento mais, mas eu creio no arrebatamento, eu creio na palavra, não creio em homem, eu creio em Jesus Cristo, e isso vai acontecer. E essa terra agora, que existe pela mesma palavra, o apóstolo Pedro diz que essa terra agora está reservada para o fogo. Está reservado para o fogo. E como o tesouro se aguarda para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Aqueles que ficam escarnecendo da palavra do Senhor, esses homens ímpios, infelizmente vão cair sob o juízo de Deus. Se eles não se converter, eles não vão entrar no novo céu, na nova terra. Porque a palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Nós não vamos viver 1000 anos aqui, irmão. Se você ler o Velho Testamento, muitas poucas pessoas chegaram a esse objetivo de viver 1000 anos, 900 anos, né? Agora, lá no Salmo 90, Moisés fala que o máximo que nós podemos viver é até os 70 e 80. E chegando aos 70 e 80 é só fadiga e canseira. Então eu creio que pela minha idade, 57 anos, talvez eu não possa alcançar a vinda do Senhor vivo. Mais uma coisa eu quero: descer ao pó da terra com a minha alma limpa, minhas mãos puras, coração puro, e crendo que Jesus Cristo já reservou um lugar preparado para aqueles que desceram ao pó da terra, guardando a palavra. E Ele nos garante, se você viver essa Bíblia, viver essa palavra, Ele nos garante a vida eterna. Então, irmão, é muito importante que às vezes você acha que você está demorando, mas 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E o Senhor retarda a sua promessa. Alguns se têm por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender. Então a vontade de Deus é que todo ser humano na face da terra venha se arrepender e vem crer no Senhor Jesus Cristo, para ele herdar a vida eterna com Jesus. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, irmão. Às vezes a pessoa, mas fulano é bom. Bom nada, bom é Deus. Nós não somos bons não, irmão. Nós somos salvos pela misericórdia de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém de nós se salvaria. Não é obras que vai te salvar, é dever nosso ajudar o próximo.
é dever nos ajudar com a cesta básica, é dever nos ajudar um próximo a pagar uma conta, uma dívida, é dever nosso, irmão. Mas para a salvação, somente Jesus Cristo. As obras e a fé têm que andar junto, mas a salvação não é por mérito nosso, nem de obras, porque a obra já foi feita lá na cruz do Calvário, a morte de cruz vergonhosa que Jesus passou por mim e por você. E a palavra de Deus diz que o dia do Senhor vem como ladrão. Você não espera o ladrão chegar na sua casa, ele pode a qualquer momento. Então a vinda do Senhor vai ser a qualquer momento. Então a palavra de Deus diz que, havendo por de perecer todas as coisas, que as pessoas os convém ser santo, tratado de piedade, aguardando apressamos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, glória, olha aí, meus irmãos, mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novo céu e nova terra, em que vai habitar a justiça. Pelo que, amados, guardamos as coisas, procurais que dele seja achado imaculado, repreensível, em paz, e tende por salvação longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto antemão, guardai-vos que, pelo engano dos homens abominável, seja juntamente nós temos guardado os homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados, descaais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, ora, nós não precisamos estar atentos, a igreja precisa estar atento à volta do Senhor Jesus, e não ser enganado por falsos profetas, não ser enganado por falsas pessoas que estão falando da Bíblia, torcendo a palavra para fazer a vontade deles, não a vontade de Deus. Tem pessoas dizendo aí que a Bíblia precisa ser reescrita de novo. Você sabe por que eles querem isso? É para tirar todos os textos que nos condenam, todos os textos que estão na palavra de Deus, que condenam o homem da sua maldade, e ele quer viver segundo a sua vida, não segundo a palavra. Por isso que ele quer modificar a Bíblia, porque quer tirar os textos que nos condenam, os textos que nos repreendem a viver uma vida santa, uma vida de santidade, separada do mundo, para que nós possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter santidade, e vai ser em breve, Deus vai julgar os ímpios, e vai ser em breve, eu creio nisso, irmão. Olha os sinais que estão acontecendo na nossa geração, mas o Paulo quer dizer para você, esteja pronto, como as 10 virgens, o reino do Senhor, ao reino do céu, comparado com as 10 virgens. Jesus explicou lá, as prudentes e anésias, as prudentes tinham azeite, as prudentes oravam, jejuavam e creu nessa palavra que Jesus Cristo ia voltar. E Jesus ali deu uma ilustração ali das bodas do Cordeiro. E aquelas que eram insensatas, é o pessoal que vive no mundo sem oração, sem jejum. Não importe com que o Espírito Santo esteja em primeiro lugar na sua vida, faz o que bem entender, conhecendo a palavra do Senhor. É pessoa que não tira tempo para conversar com Deus, não tira tempo para ler a palavra, não tira tempo para estar lendo a Escritura, guardando, examinando, não tira tempo para ter um jejum, não tira tempo para andar em santidade, vive uma vida conforme a vontade delas, e são as 5 virgens nésias. Elas também foram batizadas, elas também tinham o selo do Espírito Santo de Deus, e todas elas esperavam, ali aguardavam a vinda do noivo, mas só que 5 delas tiveram decepção. Por quê? Elas tinham azeite, mas não tinham azeite de reserva, não andavam em oração, não andavam em vigilância, andavam de qualquer maneira, queria servir a Deus e ao mesmo tempo servia às festas mundanas, às bebedices. Hoje tem muito crente assim, vai na igreja, mas não consegue se libertar do passado, não consegue se libertar aí dos vícios, não consegue se libertar da pornografia, não consegue se libertar da vontade da carne, não consegue se libertar da idolatria, não consegue se libertar dos vícios por aí, das mulheradas. Eu digo para você,
Se liberte dessas coisas. Seja puro. Seja um homem santo, um jovem santo, para que o dia do Senhor não pegue nós de surpresa, como pegaram as 5 virginésias. Elas não tinham o Espírito Santo de Deus com a sobra. Elas tinham o Espírito Santo de Deus, mas não obedeciam a palavra. E para nós encontrar com o Senhor, Rei dos Reis, é preciso ter o azeite na nossa vida. E o azeite reserva. O que é que o azeite reserva significa na nossa vida? Obediência, santidade, né? Viver aí prudente em todas as coisas, largando o pecado de lado, a mentira, largando tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus, deixando tudo para lá e viver uma vida reta de jejum e também de orações. Assim você consegue ter uma reserva para que você possa encontrar com o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que eu acredito que não vai demorar. Mesmo que eu venha perecer, mesmo que eu venha morrer antes dessa promessa cumprir, mas eu creio que no último dia eu vou ressuscitar e vou receber do Senhor, da parte do Senhor, receber o galardão daquilo que você tem feito aqui na face da terra. Por santidade, por honestidade, por viver a palavra em oração, adorando o único Senhor e Salvador da nossa vida. Aceite Jesus hoje, mesmo agora, enquanto você tem tempo, entregue a sua vida a Jesus, o mais ele fará. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Até uma outra rica oportunidade. Assim, se o Senhor nos permitir. Como disse para os irmãos, hoje eu estou com fraqueza, hoje eu estou com muito mal-estar, devido a estar tomando os medicamentos, guerreando aí contra um câncer. Mas eu creio que Deus está me curando, me restaurando. Mas se Deus me levar, eu estou pronto. O dia que Deus quiser me levar, eu já estou conversando com Deus, todos os momentos da minha vida. Estou preparado, porque o nosso Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe você e a sua família. Fica com Deus.